Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde, começa agora mais uma entrevista à sexta. Continuamos com o foco nas próximas autárquicas, que vão ter lugar dentro de aproximadamente 7 meses. E hoje é nosso convidado Ricardo Bernardes, candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Montijo. Ricardo Bernardes, 37 anos, é licenciado em Direito e mestre em Ciências Jurídicas e, pelo menos no Montijo e até ver, é o mais jovem cabeça de lista a apresentar-se a votos. Boa tarde, Ricardo Bernardes, obrigado por ter aceitado o nosso convite e vou começar pelo tema que tem marcado a atualidade no Montijo. A saída de João Afonso do PSD da corrida a estas eleições, e aquilo que lhe pergunto é se o PS reanimou-se com a desistência do social-democrata, que nas últimas autárquicas ficou a 351 votos de ganhar a Câmara do Montijo. Boa tarde, Mário. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que estamos hoje aqui para falar do projeto autárquico do Partido Socialista que iremos apresentar a estas eleições. Essa é uma questão interna do PSD que não nos cabe comentar, acompanhamos e vemos como adversários políticos, mas não nos cabe comentar, porque o nosso foco é preparar o projeto autárquico do Partido Socialista, um projeto que sempre teve animado e um projeto que assenta em algumas ideias que nós consideramos essenciais. Desde logo é um projeto renovado, com novas ideias e com novos protagonistas. Mas já lá iremos ao projeto e às propostas do Partido Socialista. Não podemos passar ao lado de que esta situação acaba por ter impacto, eu diria, não só indireto, direto até, naquilo que será o futuro, a decisão nas próximas eleições para o Montijo. E aquilo que lhe perguntava exatamente era se o PS ganha um novo fôlego ou um novo ânimo com esta saída de cena daquele que foi ou tem sido o principal opositor da gestão socialista na Câmara Municipal. Eu acho que o PS tem sido sempre ânimo e fogo, independentemente daquilo que se passa com os nossos adversários, e ânimo e fogo de apresentar este projeto com pessoas preparadas, tecnicamente, pessoas que estejam à altura daquilo que são os desafios das autarquias nos dias de hoje. As autarquias nos dias de hoje não são aquilo que eram no 25 de Abril, portanto já não se limitam apenas a prestar os serviços de água, de saneamento, as pessoas exigem mais das autarquias e, portanto, também é preciso pessoas mais preparadas do ponto de vista técnico e do ponto de vista político para o desempenho das funções autárquicas. Ao fim do dia, se tivermos apenas pessoas eventualmente conhecidas, simpáticas, com boas intenções, poderá não ser o suficiente para conseguirmos aquilo que as pessoas desejam. Isso é uma crítica dirigida indiretamente a Fernando Caria? Não, eu não estou aqui, esta é uma candidatura pela positiva. O nosso objetivo não é criticar ninguém e não estamos focados nos nossos adversários. Estamos focados no Montijo e nos montijenses e apresentar ao Montijo e aos montijenses o melhor projeto autárquico que nos permita tornar a merecer a confiança dos cidadãos. Quais foram as razões que o levaram a aceitar este desafio, a candidatar-se? Até porque o processo de escolha do candidato dentro do PS foi tudo menos pacífico e resultou até na desvinculação de Fernando Caria do partido para apresentar uma candidatura como independente à Câmara Municipal nas próximas eleições. Eu quero dizer que o processo de escolha do candidato na Comissão Política Conselhia terminou com uma aprovação por larga maioria do meu nome, em condições que garantem que o partido está unido em torno deste projeto autárquico. As razões que me levaram a apresentar-me são essencialmente as seguintes. Em primeiro lugar, sou do Montijo, gosto do Montijo e dos montijenses e, portanto, quero trabalhar para o Montijo e para os montijenses. Por outro lado, entendo que neste momento, ao final tentando passar de 28 anos deste ciclo autárquico do Partido Socialista, aquilo que o PS precisa e aquilo que o Montijo precisa é de um projeto autárquico renovado, um projeto que esteja à altura dos novos tempos, designadamente para responder àquilo que é hoje a dimensão do nosso Concelho e a desafios importantes que se colocam, como, por exemplo, o desafio do novo aeroporto. É um projeto que, como dizia, tenha condições de responder aos novos tempos, que respeite as tradições, designadamente a tauromaquia, que respeitaremos e apoiaremos, mas também projete um Montijo no futuro.
Um projeto construído pela Positiva, não é contra ninguém, é a favor do Montijo e dos montijenses, valorizando os trabalhadores da Câmara, que são um ativo essencial para conseguirmos governar, respondendo àqueles que são os desafios do Montijo contemporâneo e apresentando um programa com ideias sérias e execuíveis, em que não se anda a prometer tudo a toda a gente, se prometa e se apresente apenas aquilo com que nos podemos comprometer. Portanto, essas foram as razões pelas quais eu considerei que seria uma mais-valia a minha candidatura. Eu acho que estou em condições de protagonizar, com a equipa que apresentarei, na Câmara, na Assembleia Municipal, nas juntas, um projeto desse tipo. E é esse o foco do Partido Socialista. Não é o que se passa com os nossos adversários. O foco do Partido Socialista, como sempre foi, é o Montijo e são os montijenses. O que é que tem o PS para propor ao eleitorado que já não tenha proposto nas últimas quase 3 décadas? Bem, de facto, o PS já propôs muita coisa, mas já fez muito mais coisas do que aquelas que propôs. Por exemplo, só neste mandato o PS já fez muita obra e tem muita obra em curso. Já inaugurou a Casa da Música, já inaugurou a reabilitação do Canil e Gatil, ou o nome mais técnico, Croa, já submeteu e tem em execução candidaturas ao PRR Habitação, já inaugurou novas salas de aulas na Escola Básica do Bairro da Liberdade, tem em obra já a obra da Trebatijo, que é um projeto cultural muito importante, vai ter em obra a breve trecho a Loja do Cidadão, que é também um compromisso eleitoral antigo do Partido Socialista, e então nestes últimos 30 anos o PS mudou a face da cidade. Por exemplo, reabilitou o Cinema Teatro Joaquim de Almeida, que agora faz 20 anos, reabilitou património histórico, como por exemplo a Quinta do Saldanha ou o Moinho de Maré do Cais, construiu e reabilitou escolas. Quando o PS chegou à governação da Câmara, as escolas que eram da responsabilidade do município estavam degradadas. Temos muita obra feita e os montijenses sabem disso. Por isso é que também nas sucessivas eleições têm mostrado a confiança no Partido Socialista. E o que é que propõe agora de novo que já não tenha proposto? Ou seja, quais são as prioridades desse novo ciclo que aponta de Ricardo Bernardes, do PS, para o Montijo? É isso, mas eu acho que os montijenses, sobretudo, agora estão interessados em saber o que é que se pode fazer no futuro. O que é que se pode fazer no futuro Exatamente essa a questão. Que responda aos desafios com que o Montijo se coloca. Nós temos um grupo de trabalho que está neste momento a preparar o programa eleitoral, mas já definimos prioridades e temos já algumas medidas pensadas que podem ser apresentadas. Definimos, como foi tornado público, prioridades das áreas da saúde, da educação, da integração de migrantes, da habitação, também de definir uma estratégia que permita captar investimento, e já temos algumas medidas mais concretas que podem ser antecipadas, quer nestas áreas, quer noutras que são também importantes. Por exemplo, ao nível da educação, podemos assumir o compromisso de que no próximo mandato construiremos um novo centro escolar na freguesia de Montijo e Afonsoeiro, integrado no agrupamento de escolas do Montijo, que vai ser construído num terreno da área de cedência, de urbanizações, portanto um terreno de propriedade da Câmara, e que serve precisamente para, por um lado, sinalizar a prioridade que o PS sempre tem dado à educação, mas serve para responder a uma necessidade que hoje se coloca de construir novas escolas, porque o Conselho tem crescido muito em jovens e em crianças em idade escolar, e é necessário dar essa resposta. Portanto, temos aqui um desafio que surgiu como contraponto a uma coisa boa, que é o nosso Conselho ser atrativo, ter tido capacidade de atrair novos habitantes e, sobretudo, jovens e crianças em idade escolar. Portanto, e muita imigração. Também imigração, que também tem colocado essa necessidade. Assumimos também o compromisso da construção de um novo centro de saúde, que essa é no bairro do Areias. A Câmara não pode contratar médicos de família, isso não é um poder da Câmara, mas a Câmara pode disponibilizar espaços e construir centros de saúde, e isso é uma coisa essencial para ajudar a resolver o problema da falta de médicos de família. Mas essa não era já uma medida que tinha sido anunciada pelo ex-presidente Nuno Cantor? Foi feito o projeto, neste momento está feito, por isso é que temos condições de avançar com a obra no próximo mandato. Mas temos outros compromissos e outras medidas não anunciadas. Por exemplo, até estamos em condições de assumir o compromisso de converter o Parque de Exposições Acácio Dores num pavilhão multiusos que possa ser utilizado quer para a prática da atividade desportiva, suprindo um pouco algumas lacunas em termos de infraestruturas desportivas que hoje o Conselho tem, também mercê no seu crescimento, mas também que sirva para a prática cultural. E este, pela dimensão também dos pavilhões do Parque de Exposição Acácio Dores, pode ser um dos maiores pavilhões, ou mesmo o maior pavilhão multiusos do distrito de Setúbal, e feito com custos execuíveis,
porque temos lá a estrutura essencial que tem que ser reconvertida e adaptada, portanto não é construir Mas já tem uma coisa estudos de financeiros sobre esse projeto? Estamos a desenvolver os estudos para a realização desse projeto, mas de acordo com os estudos que temos, estamos em condições de assumir esse compromisso, que terá também outra Com vantagem. financiamento comunitário ou sem financiamento comunitário? Em princípio, esse projeto terá que ser feito com financiamento próprio da Câmara. Pronto, e daí também ser uma reconversão e que se acomoda a um custo execuível, que se acomodam daquilo que pode ser o orçamento da Câmara. Mas que tem também uma vantagem, que entronca naquilo que dizia há pouco, da nossa preocupação em valorizar os trabalhadores. É que ao lado desse projeto nós pretendemos construir novas instalações para os serviços operacionais da Câmara, para acomodar não só os serviços, isto vai ter que ser feito faseadamente, certamente, mas para acomodar não só os serviços que estão atualmente no Parque de Exposições a Cássio Dores, mas também outros serviços operacionais da Câmara que estão dispersos por outros pontos da cidade. Portanto, não só respondemos à questão da oferta desportiva e cultural, como temos também aqui, ao mesmo tempo, uma medida para valorizar os nossos trabalhadores, que são um ativo essencial, digamos assim, se quisermos desenvolver a missão da Câmara. Portanto, educação, centro escolar, saúde, uma nova unidade de saúde familiar, deduzo que seja nesse modelo que esteja projetada, e desporto, cultura, quer com a construção do equipamento no antigo edifício da Trabatijo, quer com a reconversão do Parque de Exposições a Cássio Dores. Mas depois existem outras áreas que são entendidas como prioritárias. Temos outras áreas que são entendidas como prioritárias e temos ainda outras áreas nas quais temos já pensadas medidas. Por exemplo, ao nível da habitação, que será uma área nossa prioritária, para além da conclusão do PRR Habitação, eu acho que nós temos de ter a consciência que é preciso fazer mais do que isso. Pronto, e temos que ter também a consciência, aprendendo... Mais do que aquilo que está definido na Estratégia Local de Habitação, é isso? Mais do que resulta das candidaturas ao PRR Habitação, porque temos que fazer de outra maneira. Ou seja, eu acho que o PRR Habitação deve-nos fazer retirar duas lições. A primeira é de que a Câmara não pode... o grande objetivo é disponibilizar-nos mais habitação a custos acessíveis. Mas o PRR Habitação acho que nos permite tirar duas lições. A primeira é que nós não o podemos fazer com recursos financeiros da Câmara, porque são obras muito grandes e a Câmara não tem condições de se financiar e agora, esgotando-se estes fundos, não estão outros disponíveis. E a segunda é que ser a própria Câmara a fazer as obras, enfim, com as limitações que há da contratação pública, isso leva muito tempo para responder a essas necessidades, que são necessidades reais e imediatas. Por isso, nós consideramos que, executado o PRR Habitação e executadas as candidaturas que temos neste momento apresentadas, o caminho para reforçar a oferta de habitação passará por se estabelecer parcerias com privados. Por exemplo, dando um exemplo concreto de uma coisa que já existe, mas a proposta não tinha sido ainda apresentada esta proposta, utilizarmos o espaço na antiga fábrica do Isidoro, alguns dos pavilhões já foram demolidos e, portanto, estão em condições de fazer isso, para se estabelecer uma parceria com uma cooperativa ou com uma associação que tenha isso no seu objeto social e que essa associação e essa cooperativa possa ser ela a construir uma obra, portanto, com fogos de habitação, designadamente para jovens. Ou seja, nós achamos que aqui, esgotada a execução destas candidaturas, o caminho para se continuar a disponibilizar habitação a custos acessíveis, que é uma coisa absolutamente prioritária, passará por a Câmara, assegurando o interesse público, estabelecer parcerias com privados. Mas isso tem sido, a área da habitação e das candidaturas ao PRR tem sido um dos temas em que a oposição tem batido e tem criticado, deixando de resto a posição bem vincada de que o município do Montijo ter-se-á atrasado e que não conseguirá cumprir a tempo exatamente aquilo a que se propunha nesse domínio, no domínio da Estratégia Local de Habitação. E quando fala na antiga fábrica do Isidoro, essa é a forma de contornar aquilo que pode ser um problema, porque estas candidaturas ao PRR, pelo menos, até ao momento, o edificado tem de estar pronto, com chave na mão, até 2026. Bem, nós sabemos e sabíamos desde o início que o PRR tem muitos constrangimentos, portanto tem um prazo de execução muito curto,
Todas as câmaras estão a concorrer ao mesmo tempo, todas as câmaras ao mesmo tempo estão a ir ao mercado para contratar projetos, para contratar depois a realização da obra, e isso traz uma série de dificuldades. Quer dizer que as candidaturas da Câmara Municipal de Montijo, tanto quanto é do meu conhecimento, foram apresentadas mais ou menos ao mesmo tempo do que os outros municípios, portanto não há nenhum elemento de atraso especial da Câmara Municipal de Montijo. Agora, eu acho que o nosso foco deve ser encontrar respostas e encontrar soluções. E as respostas têm que ser, por um lado, executar essas obras que estão candidatadas, e nós assumimos esse compromisso, e por outro lado, encontrar outras soluções para oferecer habitação a custos acessíveis, a crescer essas obras. E nós também assumimos esse compromisso. Eu percebo, é trabalho da oposição fazer esse tipo de discurso, é normal em democracia. Mas o que é facto é que não se vê no terreno obra física a nascer. O Montijo está mais ou menos no mesmo tempo e nos mesmos timings que estão a generalidade dos concelhos, mas eu acho que o que preocupa os montijenses não é tanto isso. O que preocupa os montijenses é haver um caminho para se encontrarem respostas para que passe a haver mais oferta de habitação a custos acessíveis. E o caminho, do nosso ponto de vista, é isto: encontrar soluções para executar essas candidaturas e fazer essa obra, e disponibilizar em acréscimo a isso outras, mais respostas em termos de habitação a custos acessíveis, e esse acréscimo nós entendemos que o caminho é através de parcerias com privados, e é isso que faremos se merecermos a confiança dos cidadãos. Mas temos medidas não só nessa área, que também podemos antecipar. Mas já agora, só para terminar este assunto, sim, sim. Acha que a Câmara Municipal ainda vai a tempo de conseguir concretizar as candidaturas na sua plenitude que apresentou no âmbito do PRR no domínio da habitação? Eu acho que a Câmara terá que encontrar soluções para executar essas candidaturas, e há várias soluções. Eu acredito que ainda será possível fazer no PRR, mas há várias outras soluções pensadas para que essas candidaturas sejam executadas. Eu acho que o que interessa aos montijenses não é qual é o chapéu no qual elas vão ser executadas. É a obra feita. Pronto, o que interessa aos montijenses é a obra feita, e é esse compromisso que nós temos que assumir. Além disso, vão a tempo de apresentar a obra feita. Eu acho que a prioridade, o compromisso que nós temos que assumir é que aquela obra seja executada e aqueles fogos sejam disponibilizados. Esse deve ser o nosso foco. Por outro lado, o nosso foco deve ser encontrar outras soluções em acréscimo a essas candidaturas, e estamos concentrados nisso. Mas, como dizia, temos também outras medidas já pensadas. Eu quero também só dar aqui uma nota prévia. Nós, neste momento, temos um grupo de trabalho que está a elaborar o nosso programa em diálogo com a sociedade civil. Isto é, não é o partido que se vai fechar e apresentar um programa aos cidadãos, chave na mão, que ou concordam ou não concordam. Nós estamos a recolher contributos da sociedade civil, de pessoas das diversas áreas, da saúde, da educação, da cultura, do desporto, da habitação, que nos ajudem a identificar os desafios e nos ajudem a ver quais são as melhores respostas. Esse processo está em desenvolvimento, designadamente através das reuniões e das visitas a instituições do Conselho, que já estamos a desenvolver. Não? Isso sempre se fez. Antigamente também, de cada vez que partimos para umas eleições autárquicas, podia-se era fazer com menor abertura para acatar aquilo que são as sugestões de terceiros. Mas isso é panágio dos partidos políticos. Pode-se fazer mais ou menos, mas eu acho que, como disse, o que interessa aos montijenses não é o que se terá feito no passado ou o que se fez, é o que é que estamos a fazer agora. Eu acho que esse é um bom modelo para garantir que vamos ter um programa que responde aos desafios do nosso Conselho. Ou seja, o que está a garantir é que consigo, e com esta candidatura que encabeça pelo Partido Socialista, a sociedade civil tem garantida total abertura, total acolhimento para as sugestões que possa apresentar. Sim, será um programa participado. É por aí que marca a diferença. Será certamente um programa participado à altura deste ciclo de renovação que queremos iniciar. Mas temos também já outras medidas pensadas e que podemos antecipar. Por exemplo, ao nível das acessibilidades, esta é uma área que acho que é muito crítica para os cidadãos do Conselho nas suas diversas dimensões. Por exemplo, ao nível dos acessos à Ponte Vasco da Gama, já foram feitos pelo atual Executivo da Câmara vários contactos, com a Luz ao Ponte, também com o Ministro das Infraestruturas. Está a ser desenvolvido um traçado conjuntamente pela Câmara do Montijo e pela Câmara de Alcochete, que será apresentado ao Ministro das Infraestruturas. Seria importante que isso tivesse desenvolvimento neste mandato ainda, mas é algo que a Câmara não controla, dependerá do Governo. A esse nível, o compromisso que nós podemos assumir é que a Câmara do Montijo será sempre parte da solução.
vai, dentro das suas possibilidades, estará sempre disponível para, junto do Governo, ser parte da solução para se encontrar rapidamente uma resposta para esses problemas. Mas depois pode esse ser problema não mais nasceu concreto. agora, porque é que só agora e não antes? Porque esse é um problema que já tem, eu diria, barbas, com congestionamento de trânsito, não só para o município do Montijo, como também para Alcochete, como dizia, porque é só agora. Bem, uma coisa é certa, não se pode dizer à Câmara porque é que não fez a obra no passado, porque é uma obra que não é em primeira linha da responsabilidade da Câmara. Mas, mais uma vez, eu acho que Não, porque neste é que não momento... tomou as demarches que tomou agora com Maria Clara Silva, por exemplo? Eu acho que neste momento o que interessa ao Montijo e aos montijenses, nós estamos aqui para responder por tudo o passado, por todo o legado do Partido Socialista, com sentido crítico, por tudo o que correu bem, por as partes positivas e menos positivas, Já lá iremos ao legado. embora confiante que esse legado é globalmente positivo. Mas acho que o que interessa, no essencial aos montijenses a partir de agora, é o que é que vamos fazer para o futuro, não é? Que soluções é que temos para os desafios que se colocam. E daí eu dizer que nesse dossiê específico a postura da Câmara será de fazer parte da solução e de estar disponível para tudo aquilo que possa fazer para ajudar a resolver esse problema. Mas posso dizer coisas mais concretas. A Câmara assumirá o compromisso de, no próximo mandato, faseadamente, realizar a obra da Estrada Municipal 533, a ligação entre a Estrada Municipal 533 e a Estrada Nacional 4 em Canha, porque o Conselho não é apenas o centro do Montijo. Estes problemas de acessibilidades, os desafios das acessibilidades, colocam-se em todo o Conselho e o nosso objetivo Sobretudo na ligação das freguesias rurais à sede do Conselho. Eu não diria sobretudo, mas diria também a nossa postura... Sobretudo quando os transportes públicos que servem as freguesias não têm a regularidade ou a constância que mais se desejaria. Apesar de tudo, houve uma melhoria muito significativa na oferta de Com a transporte. Carris Metropolitana, Sim. Mas a nossa preocupação é ter medidas que vejam o Conselho na sua globalidade, não apenas o centro do Montijo. Todas as freguesias e todas as uniões de freguesias fazem parte do Conselho do Montijo. Mas assumimos também o compromisso de realizar a obra da recuperação da Estrada do Seixalim. Sabemos, neste momento, este Executivo Municipal vai fazer um projeto, e esse é um compromisso muito claro que assumimos para o próximo mandato de realizar essa obra, a recuperação da Estrada do Seixalim, que é também ao nível de acessibilidades uma obra muito importante e uma reivindicação justa dos montijenses. É uma obra que tem que ser feita e que nós vamos fazer. A via que dá acesso ao terminal fluvial do Montijo. Exatamente, o terminal do Cais de Seixalim. E estas medidas, estas obras, estes investimentos que aponta, são execuíveis, são para realizar ou concretizar num mandato apenas, ou seja, a 4 anos, ou são para prolongarem-se um pouco mais no tempo? No nosso programa eleitoral, e por isso é que nós temos insistido muito que vamos apresentar um programa sério e um programa execuível, nós vamos apresentar de forma clara qual é o horizonte temporal previsto das várias medidas. Portanto, há medidas que terão que ser feitas faseadamente, há outras que podem ser feitas já todo neste mandato. Por exemplo, o que referi da recuperação da Estrada Nacional 533 é uma obra que terá que ser feita faseadamente, vai já arrancar no início do próximo mandato, mas é uma obra que terá que ser feita faseadamente. A recuperação da Estrada de ligação ao Cais do Seixalim é para fazer no próximo mandato. O pavilhão multiusos é para começar no próximo mandato, mas para fazer faseadamente, desejavelmente, concluindo no próximo mandato. Ou seja, medida a medida, há umas que serão todas feitas no próximo mandato, outras poderão ser faseadas, mas no programa estará claro o que é que nós pretendemos fazer no mandato e o que é que nós pretendemos fazer faseadamente. Não vamos lá pôr nenhuma coisa a ludibriar ou a enganar, o programa será muito claro desse ponto de vista. Mas também ao nível da Frente Ribeirinha, que sabemos que é uma ambição antiga e justa dos montijenses, nós não vamos pôr chavões ou frases feitas de virar a cidade para o Rio, sem saber depois como é que isso se faz. Até porque temos consciência que há alguns constrangimentos do ponto de vista daquilo que é a reabilitação da Frente Ribeirinha. Já agora não resista a lançar uma provocação, porque de facto essa viragem da cidade para o Rio foi sempre uma pedra de toque acentuada pelas sucessivas gestões do PS no Montijo. Mas a última obra executada é um claro contrassenso, eu diria que é um paradoxo, porque a construção do jardim inclinado é uma autêntica barreira arquitetónica para o Rio. Os executivos do PS têm obra feita e reconhecida dos montijenses na recuperação da Frente Ribeirinha, o espelho d'água, a recuperação do Moinho de Maré do Cais,
Agora, tem que se fazer mais. O Ricardo Bernardes, se fosse Presidente da Câmara, aderia a um jardim inclinado como foi feito? Eu acho que, como várias vezes tenho dito, que os monticenses estão interessados sobretudo nos projetos que nós temos para o futuro. Essa é uma forma inteligente de fugir à questão. Não. Mas Ricardo Bernardes tem com certeza a sua opinião formada. Eu acho que nós temos que ter, as pessoas têm estilos diferentes e cada Presidente de Câmara tem as suas ideias próprias, e as minhas ideias e o meu estilo não será igual ao do Presidente de Canta, ou do Presidente Clara Cedo, ou da Presidente Amélia Antunes, ou da Presidente Jacinta Ricardo. E é esse também que é o interesse de se elegerem pessoas diferentes com projetos diferentes. Agora, eu acho que nós temos que nos concentrar em que projetos é que temos para o futuro, para a zona ribeirinha. Partindo de um ponto prévio que é que há constrangimentos. E, portanto, não podemos prometer coisas irrealizáveis. Esses constrangimentos têm a ver com a propriedade dos terrenos, que não é na sua maioria municipal, é de outras entidades, tem a ver com os financiamentos, não é? Porque qualquer obra que aí se faça é uma obra muito cara, e tem também a ver com autorizações, permissões administrativas de outros organismos. Apesar disso, nós estamos em condições de nos comprometer de uma forma muito concreta, até porque o atual Executivo Municipal deixará as condições para que isso possa ser executado, em que a Câmara explorará o terminal fluvial do Cais dos Vapores, assumirá a gestão desse espaço para aí construir espaços de restauração e lazer, atividades lúdicas e atividades náuticas, em articulação também com o nosso rico movimento associativo local que tem atividade nessa área. Mas já tem luz verde da administração do Porto de Lisboa, até porque a APL normalmente costuma ser um verdadeiro entrave ao desenvolvimento de investimentos, o que acaba por não se compreender bem, porque depois existem, isto não é só no Montijo, aqui a nossa península tem, felizmente, é banhada pelo Tejo, e acabamos por constatar que existem, de facto, vários constrangimentos que acabam por ser provocados pela APL ao não autorizar o decorrer de investimentos, e temos espaços completamente devolutos que não fazem absolutamente sentido nenhum. E aquilo que eu pergunto é se já existe alguma garantia no sentido de aproximação de ideias com a APL para que isso possa ser concretizável. Eu aqui mais uma vez vou-me focar na solução. Portanto, como foi público, esse protocolo está a ser negociado entre o município do Montijo e a APL, e nós, para apresentarmos este compromisso, entendemos que temos condições de que esse compromisso seja execuível, por isso é que o apresentamos desta forma muito concreta. Ou seja, notaram a abertura da APL, sim, é isso? Sim, e que permitirá também, como sabe, nós, por virtude de candidatura a fundo, estamos a construir um barco, à volta do Montijo, e este projeto permitirá também que esse barco possa atracar aí e que possa ser utilizado para percursos turísticos, portanto, dará também uma resposta a um outro projeto que já existia da construção dessa embarcação. Mas apresentaremos outras propostas, outros projetos de forma mais ampla para a recuperação da zona ribeirinha, sempre detalhando como é que o pretenderemos fazer. Portanto, nós assumiremos também essa prioridade e esse compromisso, mas com ideias e com projetos concretos. É este que posso já adiantar, e apresentaremos outros. Dos vapores partirá ou assentará no pressuposto de concessionar depois espaços para essa atividade que dizia de restauração a desenvolver aí? Vamos ter que encontrar ainda em concreto os modelos, isso ainda não está fechado, mas esse poderá ser o caminho. Relativamente às outras apostas, reparo que traz uma carteira repleta de propostas e apostas. Estamos a trabalhar nisso. Quais são as outras propostas que pode revelar que o PS tem em carteira para o Montijo se ganhar as eleições? Portanto, eu, como disse, nós neste momento temos um grupo de trabalho que está a elaborar o programa em articulação com a sociedade civil. Portanto, o programa ainda não está concluído, digamos assim. Estou aqui a antecipar algumas das coisas que já sabemos que temos condições para fazer. Sabemos, por exemplo, que ao nível da captação de investimento privado, a Câmara vamos comprometer-nos a elaborar um plano estratégico que contemple a identificação de quais são as áreas de investimento privado que são estratégicas em cada parte do nosso território, porque, por exemplo, o investimento que interessa captar no centro do Montijo não será eventualmente o mesmo que interessa captar em Canha, ou em Pegões, ou em Sarilhos, ou na Atalaia, no Alto Estanque, em Jardia. Portanto, vamos desenvolver uma estratégia de captação de investimento privado assente nestes dois pilares. A identificação do que é estratégico,
e depois a definição de incentivos que nos permitam ajudar, a mobilização de incentivos que nos permitam ajudar a captar esse investimento que é estratégico em cada sítio. Através da aprovação do regulamento municipal, por exemplo, na mesma linha do que fez o Barreiro. Incentivos ao nível fiscal, portanto, de impostos municipais ou de taxas, tarifas e outros tributos que sejam arrecadados pelo município, mas também outros... Como o IMI, por exemplo, o imposto pode ser, por exemplo, o IMI. imobiliário sobre imóveis. Pode ser, por exemplo, o IMI. Chegar à taxa mínima será uma aposta num mandato? Nós temos Sem querer quebrar o raciocínio. Sim. Nós temos, não, mas quais são as medidas concretas? Isso terá ainda que ser identificada até em função do tipo de investimentos que interessa atrair, poderá passar pelo IMI, serão certamente medidas fiscais. Quanto à questão do IMI, dizer o seguinte, e de outros impostos, uma das coisas que eu identifico como muito positivas que tem sido feita nos últimos anos é a capacidade que a Câmara tem tido de baixar impostos. Isso significa perder receita, não é? E ao mesmo tempo que baixa impostos e perde receita, consegue fazer investimento, o que só é possível com uma boa gestão financeira. Nós valorizamos essa política de redução de impostos, de alívio fiscal para as famílias e para as empresas, mas aquilo que nos comprometemos é de ter uma gestão responsável, não é? Que nos permita garantir esse alívio fiscal às famílias e às empresas. E ter equilíbrio financeiro. E ter equilíbrio financeiro e ter receita para poder executar as obras de que as pessoas precisam. Mas iremos apresentar essa estratégia, para fazer no próximo mandato, toda ela no próximo mandato, que terá, como dizia, esta parte de identificação e depois um regulamento municipal que irá mobilizar incentivos para atrair os investimentos. Esses incentivos fiscais, também outro tipo de incentivos, como por exemplo a criação de um gabinete de apoio ao investimento, essa poderá também ser uma solução. Ou seja, a Câmara, o município de Montijo nos últimos anos tem conseguido atrair muitos investimentos privados. O que nós queremos aqui é dar um passo em frente e ter uma estratégia global que nos permita sermos nós a perspectivar de que investimentos é que precisamos e ajudarmos a chamar esses investimentos através destes mecanismos de incentivo que estão ao nosso alcance. Um polo universitário está fora das cogitações? Eu acho que nós, nada do que permita melhorar a qualidade de vida dos montigenses está fora das cogitações, mas só podemos assumir esse compromisso se houver isso depende de protocolos e de parcerias com as universidades, não é? E só podemos assumir esse compromisso. Também chegou a ser focado anteriormente. Só podemos assumir esse compromisso se tivermos condições desse ponto de vista para considerarmos que essa proposta é execuível. Não a vamos colocar como um objetivo genérico se não tivermos um caminho concreto para o percorrer, criando expectativas às pessoas que não sejam concretizáveis. Não vão existir pílulas douradas no programa eleitoral do PS com Ricardo Bernardes, é isso que está a dizer? No programa eleitoral de Ricardo Bernardes e do Partido Socialista, teremos propostas sérias, execuíveis, que vamos dizer qual é o caminho para elas serem feitas, e propostas que estejam à altura deste novo ciclo em que o Montijo agora atravessa. Um concelho de outras dimensões, um concelho que precisa de aproveitar as potencialidades de um grande investimento como o aeroporto e, portanto, precisa de fazer esta renovação, precisa de entrar neste novo ciclo e precisa de ter pessoas com preparação técnica e política para conseguir, para o Montijo, aproveitar estas oportunidades. E essas propostas serão também acompanhadas daquilo que é a perspectiva do gasto financeiro. As pessoas muitas vezes têm receio em utilizar a palavra gasto-custo, mas tudo se resume ao mesmo, investimento. Sim. Será acompanhado também, além do período temporal de execução, também com estimativas de investimento? Será identificado qual é o caminho através do que nós pensamos percorrer para fazer essas propostas, para que as pessoas possam olhar e perceber se é execuível ou não. Se é execuível ou não. Isto está aqui pensado, não foi uma coisa que foi lançada e debitada. Nós não vamos fazer uma campanha eleitoral a prometer tudo a toda a gente, a dizer às pessoas aquilo que elas querem ouvir. Até porque nós temos que ser muito responsáveis do ponto de vista daquilo que é a capacidade financeira da Câmara. Não podemos dar tudo a toda a gente. É a segunda vez que sublinho esse ponto. Porque é o nosso propósito, E não deixa de me soar a uma crítica implícita à candidatura independente de Fernando Caria, atual presidente da Junta da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, que saiu do Partido Socialista. Como disse, nós estamos aqui a fazer uma campanha pela positiva, não é? Empenhados em construir o nosso programa e o nosso projeto político. Temos muito respeito pelos nossos adversários, mas o nosso foco é responder ao Montijo e aos montijenses. Não sei se ficou mais alguma ação ou prioridade de ação por apresentar. As prioridades foram estas que foram identificadas. Estamos neste momento a preparar o nosso programa. O coordenador do programa é o Dr. Carlos Anjos, presidente da Associação Nacional das Vítimas de Crimes, e esse programa estará concluído e apresentado brevemente.
Muito bem. Vamos ao legado, até porque há pouco falava num legado positivo do Partido Socialista, e aquilo que lhe pergunto é se não acha que parte, exatamente porque o legado pode ser positivo, mas pode não deixar de ser pesado. Não acha que parte com um legado demasiado pesado às costas? Enumerou várias obras, mas depois temos outros pontos, como, e quando falo num pesado legado, não é de sumenos importância recordarmos a renúncia de Nuno Canto à presidência da Câmara a um ano das autárquicas, para ter guarida profissional, o processo de habitação que há pouco falava, a sua concretização poderá ter de obrigar a outra engenharia para ser concretizada, mas acima de tudo, e talvez aquilo que pese mais neste legado é aquilo que sempre acontece a quem está há muito tempo num governo, o desgaste de uma governação de quase 3 décadas. É normal que quando se está há muito tempo no poder, isso acontece com todos os partidos e com todas as forças políticas, haja algum desgaste. Isso é normal. Agora, é verdade que o PS no Montijo nestes últimos 28 anos implementou muitas obras estratégicas para o desenvolvimento do nosso concelho. Se quiséssemos fazer a lista de todas elas, tínhamos de estar aqui a manhã toda. Tem desenvolvido um modelo... desenvolveu um modelo de urbanismo inclusivo que evita os guetos e promove a inclusão social, apostou fortemente na educação, construindo e reabilitando escolas, apostou fortemente em políticas sociais, por exemplo, criando a rede social, que na altura foi uma resposta de vanguarda e que faz com que ainda hoje, passados mais de 20 anos, o município do Montijo seja uma referência em termos de respostas sociais, recuperou património histórico, enfim, fez muita coisa. Quando se está há muito tempo no poder, nunca se faz tudo, e sobretudo o exercício da governação autárquica é um exercício inacabado. Não é? Há sempre coisas que não se fazem porque se fizeram outras, há sempre necessidades novas que surgem, por exemplo, a necessidade de construir novas escolas surge agora por uma razão positiva, não é? Porque o Concelho cresceu. Há sempre problemas novos que surgem por fatores nacionais e internacionais. Por exemplo, somos agora confrontados com o problema da habitação por causa de um fenómeno nacional. Há 10 anos esse problema não existia no Montijo. Nós tínhamos um parque habitacional em termos de habitação social pública de quase 500 fogos que respondia totalmente às necessidades dessa franja da população e não tínhamos problemas genéricos de acesso à habitação. Mas, por exemplo, nessa área, já nestes mandatos foi criado um subsídio municipal de apoio ao arrendamento, foram criados novos apoios sociais. Portanto, esse legado é um legado de muita obra feita. Agora, abre-se um novo ciclo. Abre-se um novo ciclo que tem que ver com novos desafios que surgem e tem que ver com a circunstância do Montijo de hoje não ser o mesmo Montijo de há 10, de há 15 ou há 20 anos e por isso não pode ser respondido com ideias de 10, há 15 ou há 20 anos, não pode ser respondido voltando para trás, para o Montijo de outrora. Portanto, há pouco quando falava na questão da habitação e nas políticas adotadas, o Montijo caracterizou-se nos últimos anos por afastar a hipótese de condomínios privados no concelho. Consigo, se ganhar as eleições, manterá essa aposta, será também uma aposta fechada, ponto assente, por uma questão de integração, de inclusão social, ou pensa de forma diferente? O que eu lhe posso garantir é que nós mantemos o compromisso de, nas decisões urbanísticas que tivermos, termos como principal foco a garantia da coesão social. Não queremos guetos, isto é, não queremos uma cidade com habitação nos pontos para pessoas ricas e com outros pontos completamente afastadas para pessoas mais pobres. Queremos um modelo de urbanismo inclusivo que garanta a integração social. Esse é o objetivo que eu assumo, que foi desenvolvido no passado através de várias abordagens e esse é o objetivo, claro, que eu assumo. E acho que 100 fogos, mais 100 fogos de habitação no âmbito da estratégia local de habitação junto ao bairro da Caneira promove isso? O bairro da Caneira é um exemplo desse modelo de urbanismo inclusivo, porque temos habitação social e habitação de custos mais reduzidos, mas temos também vivendas e habitação para a classe média. Agora, o que eu acho é que a habitação deve ser uma prioridade neste contexto de um ordenamento do território que garante o urbanismo inclusivo
e num contexto em que a Câmara deve continuar a encontrar, com os meios que estejam ao seu alcance, deve continuar a encontrar respostas para que seja no mercado disponibilizada habitação a custos acessíveis. Isso é um problema que não é do Montijo, não é de Lisboa, é um problema nacional e em certa medida até internacional, que impactou o Montijo, que não existia nos últimos 10 anos, mas para o qual agora temos que dar resposta. Por exemplo, quando se pergunta o que é que fez que não tenha sido prometido há 10 anos, isso não era um problema, é um problema que agora se coloca e que temos que lhe responder, e nós vamos responder. A higiene urbana e a limpeza é um problema que também se coloca de norte a sul do país. Como é que foi possível chegar-se ao ponto de 3 bairros ficarem com um serviço de recolha de lixo, para que se perceba melhor do que é que estamos a falar, com um serviço deficitário por desacordo entre a Câmara Municipal e a Junta da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, liderada por Fernando Caria, que agora está do outro lado da barricada? Eu acho que aos montijenses interessa pouco a polémica, portanto, interessa como é que se resolvem os problemas. Mas aos residentes interessará muito a situação normalizada. Sim, mas eu respondo. O que eu diria aqui é o seguinte: foi feito um grande esforço neste mandato para melhorar a higiene urbana no Concelho do Montijo e continuaremos a apostar nisso, porque sabemos que essa deve ser também uma prioridade. Agora, eu lamento que esse esforço tenha sido posto a perder, porque o Presidente da Junta decidiu interromper o serviço de limpeza da cidade, nas 3 freguesias que tinha essa responsabilidade. Não passa para a cabeça como autarca se alige das suas responsabilidades, deixe de fazer aquilo que é da sua responsabilidade. Imagine-se o que seria se a Câmara, porque considera que tem falta de dinheiro, deixasse de fornecer água ou de fornecer saneamento. Mas, enfim, eu acho que os factos sobre esse assunto estão bem esclarecidos nos comunicados que tem feito a Presidente da Câmara. A Câmara, neste momento, tem um caminho para retomar a limpeza desses bairros e tentar resolver o problema, e esse deve ser o nosso foco, encontrar as soluções para resolver o problema, ter a cidade limpa, mais do que as polémicas. Eu acho que esse é o foco que a Câmara atual está a seguir para resolver o problema, e esse vai ser também o meu foco, se for eleito Presidente da Câmara. Mas essa tem sido também um ponto muito sublinhado pela oposição, uma deficiente higiene urbana, uma deficiente serviço de limpeza, praticamente em todo o Concelho. Aliás, esta é uma questão, como eu comecei por dizer, que é transversal, um pouco de norte a sul do país. Somos confrontados com novas realidades, com falta de civismo por parte das pessoas. Isto é uma realidade a que ninguém consegue fugir. E aquilo que gostava de saber é, em concreto, para os bairros do Areias, do Esteval, escapa-me o terceiro, o Afonsoeiro, se há perspectiva de um prazo para que a resposta possa ser efetivada, possa começar a observar-se a regularização da execução do serviço, porque vai ter que ser, pelo aquilo que percebemos, adjudicado a uma empresa externa, e se por outro lado vai ser reforçada toda a componente da higiene e limpeza no Concelho nestes próximos tempos. Temos também prazo temporal para uma significativa regularização desse serviço. Sim. Mas, antes de responder a essa pergunta, há 3 pontos prévios que é importante deixar, e um deles o Mário já deixou na pergunta que fez. Isto não é uma questão só do Montijo, é uma questão global da área metropolitana de Lisboa e mesmo fora dela, e até com situações muito mais graves no outro concelho. A segunda questão é que a limpeza e a higiene da cidade não é só uma responsabilidade da Câmara, é também, em alguns casos, das juntas de freguesia, ao abrigo de protocolos que a Câmara estabelece com as juntas de freguesia, que se chamam autos de transferência, e é bom que seja, porque numa lógica de subsidiariedade, este tipo de tarefas concretas, do meu ponto de vista, faz sentido que estejam junto do poder mais próximo. E a terceira nota é que a Câmara, ainda assim, tem feito um trabalho muito significativo, e acho que os cidadãos reconhecem que esse problema tem melhorado. E, pelo menos é isso que sinto.
Quanto a esta questão em concreto, eu neste momento não tenho funções executivas na Câmara, tenho funções de assessoramento, de assessoria, mas o que posso dizer é aquilo que a Presidente da Câmara disse e que foi tornado público. Enquanto esta situação não foi regularizada, a Câmara ainda assim fez alguma limpeza, agora não tinha os seus meios planeados para fazer a limpeza regular, porque isso estava delegado na Junta de Freguesia. Mas existiram conversações, aquilo que não existiu foi uma formalização, ou seja, isto dá a ideia de que para trás as coisas funcionavam, até porque os autarcas eram do mesmo partido, muito por 31 de boca, como o povo costuma dizer. O que eu sei é que há uma autotransferência, que é um contrato que incumbia a Junta de Freguesia essa responsabilidade e que o serviço foi unilateralmente interrompido. Mas eu acho que o que importa é nós encontrarmos as soluções. E, portanto, enquanto as soluções são aquelas que a Presidente da Câmara disse no seu comunicado. A Câmara já estava a fazer alguma limpeza e vai contratar, assim que esse contrato seja modificado no sentido da competência e voltar para a Câmara, o que acredito possa acontecer já esta semana na Assembleia Municipal, porque é um contrato que tem que ir à Câmara e à Assembleia Municipal. Isto é uma coisa que para as pessoas que querem ver limpo, às vezes não é muito fácil de perceber, mas é assim que funciona. Depois há a morosidade da abertura de um procedimento concursal público. O que a Presidente da Câmara se comprometeu é que está, penso que não está no comunicado, mas está nas declarações que deu, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, exatamente, na pendência desse concurso, que leva sempre algum tempo a desenvolver, será feito um ajuste direto por razões de urgência imperiosa, justamente porque isto é uma situação de urgência imperiosa que tem que ser resolvida rapidamente. Agora, há aqui uma componente há aqui um formalismo que não pode ser dispensado, porque as entidades públicas não se gerem por 31 de boca e com esta leviandade. Mas eu acho que mais do que essa polémica, que há de ficar ultrapassada, o que as pessoas querem saber é que se limpe e que se resolva o problema. Isso está a ser tratado neste momento presente, de acordo com o que tem explicado a Presidente da Câmara, e no nosso mandato, se eu for eleito Presidente da Câmara, isso será uma prioridade. Ainda dentro deste serviço, ou seja, no âmbito da recolha de resíduos sólidos urbanos, o aumento do custo dos serviços praticados pela Amarsul levou os municípios do PS na Península de Setúbal a tomarem uma posição conjunta, a criticarem fortemente a empresa. E aquilo que eu quero saber é se considera que o PS tem autoridade moral para o fazer quando acaba por designar para os órgãos sociais desta mesma empresa um seu autarca. Não me canta. Eu acho que os autarcas do PS devem estar preocupados em resolver os problemas dos seus cidadãos e defender os interesses dos cidadãos dos seus concelhos. Nós, ao nível da recolha de resíduos valorizáveis, estamos integrados no sistema da Amarsul e, nesse contexto, os autarcas do Partido Socialista devem reivindicar que a empresa preste o melhor serviço para defender os interesses das suas populações e, portanto, sempre que tenham essa postura, têm a autoridade moral que lhes advém dos votos. Os autarcas são eleitos para defender os interesses dos seus cidadãos. Portanto, sempre que, nos vários fóruns em que intervêm, defendam os interesses dos seus cidadãos, estão a agir bem. E o compromisso que eu assumo é que, se for eleito Presidente da Câmara, será mais uma voz ativa na defesa dos interesses do Montijo, nesse contexto e em todos os outros. Vamos ao desporto. Falou há pouco no pavilhão multiusos que pretende para o Parque de Exposições Acácio Dores. As pessoas conhecem como Monte Agre. As pessoas conhecem como Monte Agre, embora hoje já esteja a ficar amplamente divulgado e conhecido como o Parque de Exposições Acácio Dores. Duas perguntas. Uma, esse multiusos é para contemplar a execução ou para acolher a execução de várias modalidades desportivas, única e exclusivamente, ou também espetáculos. Por outro lado, em que ponto estamos com o famigerado parque desportivo que no Montijo o PS acabou por nunca conseguir realizar, quando temos um estádio de futebol, um campo de futebol da Liberdade que não oferece as mínimas condições para os pergaminhos que a cidade e o concelho têm no panorama do desporto rei a nível nacional.
Essa questão aí tem várias subquestões. Primeiro, o que é que vai aí ser feito? Portanto, também mercê do crescimento da cidade, felizmente, houve aqui o interesse por novas práticas desportivas e, portanto, coloca-se a necessidade de fornecer infraestruturas adequadas para essas práticas desportivas. Esta intervenção vai servir não só para viabilizar várias práticas desportivas, algumas que já existem, eventualmente não nas condições desejáveis e outras que ainda se podem existir, mas vai servir também para atividades culturais, daí a designação de pavilhão multiusos. Quanto aos equipamentos desportivos, a construção de um pavilhão multiuso desportivo de raiz, nós achamos que neste momento, considerando os fundos europeus que estão disponíveis e os recursos financeiros da Câmara, não é um compromisso que vamos assumir porque consideramos que no próximo mandato isso não é viável. A solução do pavilhão multiusos é uma alternativa a esse compromisso anterior. Nós achamos que é uma alternativa execuível e melhor, porque parte de uma estrutura que já existe, permite dar resposta não só na área do desporto, mas também na área da cultura e, como ganho, permite ainda trabalhar no eixo da valorização dos trabalhadores, portanto, libertando o que estão aí de infraestruturas de serviços da Câmara para ir para outro sítio e permitindo-se também que os trabalhadores tenham melhores condições de trabalho. Ao nível do Clube Olímpico, dos contactos que nós temos tido, aquilo que nos dizem é que... Não é o Clube Olímpico. O Clube Olímpico e de outras... Ao nível do futebol, sim, mas ao nível do futebol tem estado em cima da mesa e nunca conseguiu ser concluído, até porque os terrenos, diga-se em abono da verdade, o município não era proprietário de muitos dos terrenos que estavam destinados à criação de um parque desportivo. Eu não sei se a denominação é exatamente esta. Até um estádio. Que envolvia basicamente a construção de um novo estádio de futebol. Os contactos que nós temos tido, e daí também é muito importante fazer-se esse programa em diálogo com a sociedade civil, porque ouvimos coisas que eventualmente não era até o pré-entendimento que nós tínhamos. Os contactos que nós temos tido, para além de se ter feito alguns avanços significativos na melhoria da prática desportiva neste mandato, mas os contactos que nós temos tido apontam no sentido de que não é necessário neste momento, para garantir boas condições para o futebol, não é necessário neste momento a construção de um estádio. Isso é uma obra que se poderá vir a pôr noutro estádio de desenvolvimento da prática do futebol, noutro estádio do desenvolvimento do nosso Conselho, isso não é necessário. Aquilo que neste momento nos foi sinalizado como prioritário nós até perguntámos o que era mais prioritário destas duas coisas, até ficámos surpreendidos. O que nos foi sinalizado como prioritário é a construção de uma sede para o Clube Olímpico e a recuperação da bancada. Portanto, como sabe, há projetos contratados para essas duas coisas e esse compromisso nós assumiremos faseadamente e tentando encontrar também recursos financeiros da Câmara e outro tipo de recursos financeiros. Ou seja, vai passar pela requalificação das atuais instalações. Das infraestruturas existentes. Nós achamos que esse é o compromisso que responde às necessidades que se colocam, de acordo com o que nos dizem as pessoas que trabalham nesse setor. Esse é um compromisso que nos parece execuível. E, portanto, na linha do não vamos prometer tudo a toda a gente, não vamos prometer coisas que não são execuíveis, não vamos estar a dizer só o que as pessoas querem ouvir para votarem em nós. Não vamos assumir um compromisso que nós achamos que não é necessário neste momento e que não seria execuível. Entramos na reta final desta entrevista e não queria deixar passar a oportunidade de lhe colocar a seguinte questão. Como pode o eleitorado confiar no Partido Socialista quando o senhor, quando da sua passagem pela variação na autarquia, há cerca de 2 mandatos, se não me foi no mandato anterior, 2017-2021. Este não conta, exatamente, no penúltimo mandato. Quando o senhor renunciou às funções de vereador para assumir um cargo na Direção-Geral do Emprego e quando, neste mandato, o ex-presidente da Câmara, Nuno Canta, renuncia também para sair para a Amarsul. Ou seja, é que num e noutro caso não foi respeitado até ao fim o compromisso assumido com os eleitores. Como é que pode o PS confiar agora, como é que pode agora o eleitorado confiar no PS? Eu quero ser muito claro quanto a isso. Assumo aqui de forma direta, objetiva e clara o objetivo de cumprir até ao fim o mandato que os montechenses me confiarem nestas eleições autárquicas.
Quanto ao facto de ter saído de funções no mandato anterior, ainda bem que me faz esta pergunta, porque é uma oportunidade para clarificar o que já tinha clarificado na altura. Eu não abandonei o Montijo, nunca abandonei o Montijo, nem nunca me alijei das minhas responsabilidades enquanto autarca. Eu continuei a viver no Montijo, continuei a participar na vida cívica do Montijo, como membro da Assembleia Municipal, como professor voluntário na Universidade Sénior. Eu aceitei um convite para dirigir um organismo público na área do trabalho, que é a minha área de formação, num contexto em que estávamos em pandemia e em que era importante ajudar a desenhar medidas para proteger empregos, em que estava em curso uma reforma laboral e em que eu, portanto, achei que com esse conhecimento que tinha, com a formação que tinha, podia dar um contributo útil para o meu país e dessa maneira também para o Montijo. Foi isso que fiz e foi essa a razão da minha decisão. Mas antes tinha assumido um compromisso com as populações que elegeram no Montijo. Mas filo num contexto em que, quando cessei as minhas funções, tinha executado e tinha tratado aquelas que eram as medidas dos meus pelouros que estavam no programa eleitoral do PS, elas foram tratadas e foram concluídas. Sim, houve um ano das autárquicas designadamente a Academia Sénior de Sarilhos Grandes. Portanto, os compromissos dos meus pelouros ficaram todos tratados e tive a oportunidade ainda de tratar, encaminhar, iniciar e mesmo em alguns casos concluir outras medidas que não eram compromissos eleitorais, mas que fizemos em acréscimo. Por exemplo, um centro de acolhimento para situações de emergência social, que era uma coisa que o Montijo ainda não tinha e que foi feito dos meus mandatos. No meu mandato não era nenhum compromisso eleitoral. E, sobretudo, não saí para ter mais estatuto. Saí de uma função em que era um eleito político, que definia políticas, para uma função de dirigente em que executo políticas e ajuda a desenvolvê-las. Nunca abandonei o Montijo e tomei essa decisão no mesmo contexto e pelas mesmas razões que tenho que tomar todas as outras decisões, por exemplo, que tomei a decisão de voltar agora como chefe de gabinete. Isso pareceu-me naquele momento que era a forma de eu ser mais útil ao meu país e dessa forma, sendo útil também ao país, estava a ser útil ao Montijo. Acho que o Montijo não é uma ilha. Falta às vezes, em algum discurso de algumas pessoas, alguma dimensão mais global e mais ambiciosa para o nosso conceito. Portanto, não acha que o eleitorado não possa desconfiar da situação do Partido Socialista ter logo 2 casos em 2 mandatos consecutivos? Já assumi aqui de forma muito clara o meu compromisso de ficar até ao fim. Acho que o eleitorado pode confiar em quem cumpre os seus compromissos e eu cumpri, enquanto vereador, os meus compromissos. É ver as propostas que eram feitas no programa das áreas dos meus pelouros e ver que estão feitas. Essa é a principal razão para as pessoas confiarem. Cumprir a palavra e cumprir as promessas. Quanto à questão do Presidente Nuno Canta, uma decisão pessoal dele, num contexto em que, como sabia, ele não podia recandidatar-se mais. Aquilo que era importante, umas pessoas aceitarão melhor, compreenderão melhor, outras pessoas não tanto. Aquilo que era importante para o Partido Socialista, e acho que aquilo também que é importante para os montijenses, é que a transição fosse feita de forma responsável e que a presidência da Câmara fosse assegurada por uma pessoa que está preparada e que tem competência técnica e política para o efeito. Isso está garantido com a atual Presidente da Câmara, Maria Clara Silva. E acha que isso foi bem visto aos olhos do eleitorado, essa transição feita pelo Partido Socialista de um autarca em exercício para o domínio de uma empresa? Isso é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal do Presidente Nuno Canta, não foi uma decisão minha, é uma decisão pessoal do Presidente Nuno Canta que não me cabe comentar. E que eu penso, a responsabilidade do Partido Socialista é, mediante essa decisão pessoal, garantir que tem condições para continuar a governar a Câmara. E essa responsabilidade o Partido Socialista exerceu. Deixou na presidência da Câmara uma das suas melhores autarcas, Maria Clara Silva, que é uma pessoa que tem preparação técnica e política para as funções que ocupa. E a outra responsabilidade do Partido Socialista é apresentar novos candidatos com preparação técnica e política à altura dos novos tempos e apresentar um projeto que permita respeitar as tradições, por exemplo, a tauromaquia, mas também outras, mas projetar o Montijo no futuro. Um projeto à altura da dimensão que hoje o Conselho tem e um projeto com condições para aproveitar as oportunidades que nós podemos ter, designadamente com o investimento que está anunciado no orçamento. Não é voltar atrás, não é voltar para o Montijo de outrora, não é apenas um projeto de simpatia pessoal ou de palmadinhas nas costas. Isso, no fim do dia, não vai resolver nenhum problema. E Maria Clara Silva, que assumiu a função, diga-se em abono da verdade e honra lhe seja feita, num momento particularmente difícil por razões de saúde, ou falta dela, e que ainda assim tem conseguido levar a nau a bom porto. É verdade. Quem o vai acompanhar na lista candidata à Câmara? Já pode revelar?
Ainda não é muito cedo, a seu tempo o Partido Socialista já apresentámos e fomos a primeira força política a apresentar Todos os cabeças de lista. Às vezes há muito espetáculo. aos órgãos autárquicos, juntas e Assembleia Municipal, à Câmara, Assembleia Municipal e às Assembleias de Freguesia. Às vezes há muito espetáculo, mas o trabalho político traduz-se nisto. Não quero revelar se a número 2 da sua lista poderá estar bem mais próximo de nós do que aquilo que se possa pensar. Ainda não é o momento para nós apresentarmos as listas. Apresentaremos as listas na sua integralidade a breve trecho. Mas com essa nota de que fomos a única força política que já, apesar do espetáculo que há na cena política do Montijo, em alguns setores, fomos a única força protagonizado política... pela comunicação social. Como? Imediático, protagonizado pela comunicação social. Vários sítios. Fomos a única força política que ao dia de hoje apresentou todos os cabeças de lista, o que mostra que o Partido Socialista é o único partido que tem mais abrangência em todo o território e é a força política com mais estabilidade e por essa razão também que oferece mais garantias aos montechenses no próximo mandato. Muito obrigado, Ricardo Bernardes, candidato à presidência da Câmara Municipal pelo Partido Socialista. Foi mais uma entrevista à sexta, regressaremos na próxima semana. Entrevista à sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à sexta.